aqui. Olá, boa noite. Por favor, me digam se vocês estão aí, se estão ouvindo. Nós estamos aqui às 8 horas, começando a nossa live com o querido Rony Ricardo, falando sobre a justiça da reencarnação. E boa noite, que bom, já tem gente entrando. Vocês, por favor, digam para a gente se vocês nos ouvem bem, se o som tá bom, se a imagem também tá boa, para a gente poder fazer esse bate-papo. A gente vai esperar mais um pouquinho, aumentar o número de espectadores, para a gente iniciar esse nosso bate-papo. Muito bacana, eu tenho certeza que vai ser super proveitoso, até porque são temas que são sempre atuais, né, Rony? Não tem como, né? Fazem parte Muito da atual. nossa evolução. Boa noite, Silvia, Darcileia entrando. Vamos lá, dar uma olhada aqui. Se tem mais alguém chegando. Bom, isso, Adeirton, Tadeu, prazer, boa noite. Boa noite aí a todos. Eu vou começar a nossa apresentação, que aí aos pouquinhos a gente vai se apresentando. Eu sou a Adriana Azevedo, vamos dizer, a representante um pouco do centro hoje, estudante, discípula do Cristo, do Espiritismo. Estou aqui para bater um papo hoje com o Rony Ricardo, nosso palestrante querido, já habituado a conversar, a ensinar um pouquinho da doutrina, dos ensinamentos que a gente tem da codificação de Allan Kardec, e tenho certeza que essa conversa vai ser bem bacana. E aí, gostaria que você se apresentasse um pouquinho, Rony. Boa noite a todos. Rony Ricardo Osório Maia. Eu frequento já há muitos e muitos anos a doutrina espírita e lá no Centro Espírita André Luiz há 20 anos. É um prazer estar aqui, retornando mesmo online ou virtualmente a uma casa que eu tenho um grande apreço pela amizade com muitos queridos no meu coração aí do Centro Espírita André Luiz. É um prazer conversar com você, Adriano. Conhecendo pelo sistema, não a conhecia, nós não nos encontramos, assim, pelo menos que eu me relembro, mas estamos aqui, com a vontade de servir e falar sobre reencarnação, o tema Justiça da Reencarnação. Isso aí, né? A gente está aqui para continuar dentro desse momento que a gente vive, a servir, né? A estudar, aprender um pouco mais, a conversar sobre esses assuntos que são tão pertinentes. Bom, Rony, eu vou começar a puxar um pouquinho o assunto, né, para a gente desenvolver. Eu sei que você deve ter muito para falar. E eu estava até dando uma folheada aqui, que eu sabia que tinha algumas coisas, e aí fui buscar aqui no nosso querido Livro dos Espíritos, codificado por Allan Kardec, falando um pouquinho sobre, enfim, justiça, sobre reencarnação. E aí eu vi ali o tema, né, a afirmação de que a reencarnação é a ressurreição, né? Já era de conhecimento do Cristo, falado pelo Cristo, do cristianismo primitivo. E aí eu queria que você falasse para a gente o que é a reencarnação. Muito bem. Não é um assunto novo. O Espiritismo justamente buscou lá na Antiguidade, como você falou muito bem, um conhecimento corrente de outros povos, de outras culturas, que já previam essa possibilidade de voltar.
Só que naquela época eles acreditavam muito na ressurreição da carne, que eles voltariam no mesmo corpo, eles ressurgiriam, ressuscitariam. Mas tinham ciências antigas, desde os egípcios, gregos, os hindus, os povos mais antigos, já cultuavam essa possibilidade de voltar novamente a viver, a ter uma nova estada na matéria. Então, a reencarnação, como Kardec coloca muito bem, como você citou, a base nossa, o Livro dos Espíritos, nessa parte toda da pluralidade das existências, então são questões muito claras explicando que não é possível ter uma única existência. E para isso nós vivemos várias vidas. Já temos atualmente muitos reencarnados, e outros que ainda todos nós reencarnaremos, voltaremos quantas vezes forem necessárias neste mundo ou em um mundo compatível com o que nós tivermos adquirido. Então, é a ressurreição antiga trabalhada hoje com um termo que o Espiritismo trouxe de reencarnar, voltar novamente à matéria, o mesmo espírito, só que sempre num novo corpo. É uma definição ótima de Allan Kardec. Reencarnação. Perfeito. Então, quando a gente fala de reencarnação, a gente entende aí que é um espírito que sobrevive e volta numa nova roupagem, é isso? Exatamente. Apropriada para o que ele já adquiriu. Como nós estamos hoje no planeta de provas e expiações, voltamos com variados problemas para o nosso burilamento, nossa melhora. É o que nós estamos trabalhando como tema, justiça da reencarnação. Questão 171 de Livro dos Espíritos. O que é a justiça da reencarnação? É a justiça de Deus. Um pai misericordioso não deixa o filho desamparado. E esse filho, por vários momentos passados, em vidas pretéritas, errou. Então ele precisa voltar para reparar e reajustar perante essa justiça de Deus. Aí está a reencarnação. Que é até uma questão muito interessante dos espíritos que antecede a 171, eles falam só quem não quer admitir é aquele que não tem interesse pelo assunto, porque é um assunto corrente entre todas as pessoas. Ah, porque na outra vida. Ah, porque na outra vida eu fui. Porque na outra vida eu quero ser. Porque na vida futura eu penso isso. Então, é um assunto corriqueiro falar. E hoje, muito mais bem tolerado, muito mais bem aceito, por causa da divulgação, não só no espiritismo, como a mídia, de uma maneira geral, as novelas, os filmes que abordaram essa temática reencarnacionista. Isso é muito interessante, porque nós estamos num assunto que o Espiritismo nos traz como princípio básico, que é tão claro para nós espíritas, mas é um assunto que toca qualquer um de outro credo religioso que ela acaba admitindo, acaba aceitando essa possibilidade de uma outra vida, de já ter vivido e que viverá outras vidas necessárias a ela. Ela, no caso, a pessoa, espírito imortal, ou seja, ao ser. Sim, essa é a única forma de justiça, né? Porque por muito tempo se creu no inferno ou na punição eterna, mas a gente pensando que o Deus é sempre justo e bom, vem a reencarnação nos ensinar que essa é a maneira de justiça, né? Da justiça divina. Mas aí, Exato. essa justiça na doutrina espírita também a gente vai explicar que não tem a ver com a lei de Talião, certo? Não. É uma justiça branda e nunca punitiva. Porque nós estamos experimentando, isso é muito bonito, foi ótimo você ter perguntado. Porque nós estamos vivenciando, experimentando uma nova reencarnação compatível com o que nós precisamos passar. Então, Kardec até apontou como entender uma criança que desencarna tão cedo, em tenra idade. Como entender uma outra pessoa que só sofrimento aos nossos olhos, passou toda uma existência. São provas escolhidas pelos próprios espíritos. Há uma necessidade para aquele momento, para aquele ser reencarnado dessa maneira. Viver só um tempo,
só um período de dias, de horas, ou uma vida inteira, um tempo maior. Ou seja, conforme a programação e o planejamento reencarnatório, tão falado, e as obras do Espírito André Luiz mostram isso tão bem para nós. Como são preparadas essas reencarnações nos laboratórios, no além-túmulo, como que os benfeitores espirituais programam cada volta, cada pessoa, cada família, cada ser que precisa reencarnar. Então, como você falou muito bem, é uma justiça. Como entender essa justiça? Vendo essa justiça simplesmente como um ato de misericórdia por todos nós. Muito bacana. Estou aqui, ó, com mais gente falando boa noite. O José Donato já tinha falado com a gente, a Liciane, a Geraldina, nossa querida Geraldina, entrando, mandando beijos. Super Obrigado. bacana. Ó, Ismael também manda Ismael beijos. é Bem legal aqui. Espero que todo mundo participe também, mande perguntas, participe dando aí a sua opinião, falando um pouquinho do seu conhecimento da doutrina. E, Rony, falando um pouquinho mais da lei da justiça, essa justiça, ela é misericordiosa também porque nascemos simples e ignorantes, certo? É o que a doutrina nos ensina. Todos nascemos simples e ignorantes. Então, se somos simples e ignorantes, cometemos por essa ignorância, por essa simplicidade, a correção, a justiça também vai vir compatível com essa simplicidade, não é? Correto. É assim que... É só pegar, por exemplo, o que nós estamos vivendo no momento. Por muita ignorância nossa, suportar. Até hoje você colocou um termo muito interessante na nossa conversa que você está falando. Hoje nós estamos vivendo uma prova de resiliência. O que é resiliência lá na física? É suportar altas temperaturas, o material bruto, um ferro, metal, a alta temperatura. E nós? É um pai muito bom, porque nós não vamos provar num único momento, nós vamos ter várias etapas para ir moldando, burilando, tornando-nos mais resilientes diante das provas. Muitas coisas nós enfrentamos melhor, outros não. Alguns temerosos, outros não. Então, como você falou muito bem, é de acordo com o entendimento de cada um. E graças a Deus, Adriana, hoje, por exemplo, quantos admitem essa possibilidade? Nós temos a ciência provando, muitas das vezes não admitindo o espiritismo, mas que o espiritismo coloca, por exemplo, terapia de vidas passadas, TVP. Por que o psiquiatra usa um recurso de voltar a um passado e encontrar essa identidade, essa pessoa, esse ser imortal, na nossa linguagem espírita, mas lá numa época, numa vida que ele viveu? E para resolver aquele trauma, aquele bloqueio da pessoa lá no século X, século XVII, século XX, séculos recuados. Então, quer dizer, a psiquiatria trabalhando com um item que nós entendemos muito bem, que nós podemos, muitas das vezes, ter lá numa vida passada, ter falido, afrontado algumas coisas, algumas regras, algumas leis. Por isso nós estamos falando de justiça aqui. E onde essa justiça? Nada melhor do que voltar para reparar. Aquele que foi rico, hoje experimenta a miséria, a pobreza. Aquele que esbanjou muito, hoje tem uma vida mais regrada. Isso tudo que eu estou comentando são apontamentos de Allan Kardec. Mais adiante do livro, e o livro dos Espíritos é bom destacar para quem está ouvindo, nos acompanhando, nós temos uma dissertação na questão 222. Ali, Kardec só trabalhou a pluralidade das existências. Então, quem for reler, buscar, vai encontrar aqueles textos maravilhosos explicando tudo isso muito bem, como você acabou de falar, para entendermos a justiça da reencarnação. Entendeu? Perfeito. Estava aqui pensando sobre, né, essa conversa que a gente começou antes, né, no privado,
sobre resiliência, e a gente observa muito essa resiliência nos humildes, né? Independente não diria humilde só em questão econômica, não. Nos humildes, assim, nas pessoas mais simples, calmas. Seria Paciente. exatamente essa resiliência. Então, já é um sinal de, de, de certeza dessa justiça e de avanço, certo? De evolução. E vivência. E a vivência passada, porque o resiliente ele já experimentou em outras vidas situações atípicas. Momentos os quais ele esteve diante de provas dificílimas e suporta muito bem. Vamos pegar um exemplo bem corriqueiro, bem básico. Entramos no elevador. Entra uma pessoa que ela fica com pânico, a outra não gosta do local fechado, algum bloqueio, alguma coisa. Ela nunca experimentou aquilo ali, ter ficado presa nessa vida. Mas ela traz lá um bloqueio de uma vida passada, alguma coisa que ela precisa resolver. Ela não se sente bem em lugar fechado. Tão comum isso. Os traumas, as fobias. E outros tiram isso de letra. Tranquilamente entram em um lugar mais fechado. Ou seja, não tem isso. Então, quando você está falando de resiliência, como ser resiliente diante de alguma coisa ou outra? Muitos de nós, a maioria, pela nossa imperfeição, precisamos ainda buscar resiliência para enfrentamentos. Mas quantos que são mais, como você falou, mais receptivos a uma dor, a um problema, suportam mais calmos diante daquilo ali, se não uma experiência adquirida em uma vida passada, ou várias vidas passadas. Muito bom. Também estava pensando aqui sobre você fez um comentário, você falou sobre que hoje a gente tem melhor aceitação quando fala de reencarnação, né? Acho que hoje a gente tem menos, a gente é menos podado de falar sobre assunto, de reconhecer esse assunto, né? Porque, na verdade, vamos dizer assim, eu vou colocar entre aspas, no submundo, né, as escondidas, já se falava de toda essa espiritualidade, né? Todo mundo queria sempre ter uma conversa de terapias de vidas passadas, já são feitas há algum tempo. Falta até que é o que a doutrina, eu acho que um dos pilares da doutrina é esse reconhecimento científico. Isso. Certo? E aí você acha que com esse reconhecimento científico, se a sociedade encaixasse na justiça humana, terrena, essa justiça espiritual da reencarnação, a gente também não teria mais facilidade no avanço? Muito. Quantas leis que mudariam? Correto. Quanto mais tolerância, humanitarismo, mais solidariedade entre as pessoas, ou seja, é a tendência do futuro. Por isso que nós temos tão claro no Livro dos Espíritos que o Espiritismo se tornará a crença comum. Hoje, como você falou, quantas escolas já adotaram o Espiritismo por ciência? Ou como estudo, como nós temos uma faculdade no Paraná que já estuda a filosofia espírita, ciência espírita. Quantos da área da ciência já enveredaram e admitiram o espiritismo? Como você falou muito bem, a reencarnação hoje falada muito mais. Por quê? Primeiro, a nossa facilidade hoje no nosso meio, aqui na pátria brasileira, da liberdade de expressão. E a mídia, ela facilitou muito por causa da propagação, por causa de novelas, teatro e filmes, falando de vidas passadas. Então, eu vou aproveitar para comentar, porque é um livro que se tornou muito famoso e tem um filme, Minha Vida em Outra Vida. É a escritora inglesa que foi americanizada, quer dizer, foi morar nos Estados Unidos, a Jane Cockell, não espírita, e que admitia a sua vida passada como a Mary Santon, quando ela viveu na Irlanda. Então, ela tem todas as lembranças desde pequena, estou trazendo assim um resumo do livro. E ela queria reaver os filhos que ela via em sonhos ou imagens trazidas pela mediunidade. Só que ela não admitia que ela era médium, não falava em nada de espiritismo. Ela foi trabalhando a ciência. Com regressão, ela chegou nos pontos que ela queria e ganhou um grande apoio do marido para voltar
na Inglaterra e reaver os filhos que ainda existiam da vida anterior, como Mary Santa. Ela desencarnou em 1932. Reencarnou, eu acho que em 1930 e poucos, não sei se é 32, mas ela reencarnou em 1952, como Jane Cockle. E aí, no século passado, na década de 90, ela voltou na Irlanda e reencontrou os filhos. E como que eles identificaram a Jane Cockle como a mãe deles? Isso é lindo no livro e no filme também. Quando ela relembrava o rosto do mingau que eles gostavam, o brinquedo preferido de um ou de outro, que era um coelhinho, ou as brincadeiras deles, como ela, Jane, relembrando esses senhores que ela reencontrou, os 4 filhos que ainda restavam. E aí foi a prova cabal, a prova suficiente para eles admitirem, sim, ela não está louca, ela é a nossa mãe que está aqui de volta, só que no outro corpo. Tem um livro não espírita, da escritora, que apenas trouxe uma lógica que ela comprovou, que nós estamos falando, reencarnação. Então isso ajudou muito, muito mesmo. Teve um filme também muito famoso, não sei se você, desculpa só um pouquinho, desculpa ter te cortado, rapidamente. Um filme da década de 80, que se chama Em Algum Lugar do Passado. É lindo. É um tipo um clássico, que ela reencontra o rapaz com quem ela se namorou, só que ela tinha uma senhora, mas ela foi a paixão dele de uma outra vida. É lindo o filme. São coisas boas. Eu estou te dando exemplo de mídia, de filme, que mexe com a pessoa, que não é do meio espírita, mas que se sente tocada por essa lógica. E aí o assunto é debatido, é conversado com muita tolerância, como você acabou de falar. Essa divulgação. Eu achei uma abordagem, uma forma maravilhosa da gente compreender mesmo essa justiça, essa reencarnação, né, através dos romances espíritas, através dos filmes. Eu queria perguntar se você acha que é realmente uma forma bacana de se instruir, pelo que eu estou vendo, eu acho que sim, que você vai concordar que sim. E o que você acha? Hoje, há pouco tempo, eu andei lendo que a mediunidade, né, que a gente fala muito na doutrina, a gente fala muito sobre a mediunidade, sobre os médios, sobre médios sensitivos, e eu li há pouco tempo que a mediunidade vai ser cada vez mais intuitiva e consciente. O que você acha disso? E se você acha também que essa intuição, essa consciência da espiritualidade, de estar em lugares, também vai dar essa certeza de que você está cumprindo o plano. Né? A gente fala muito também da sensação já de déjà vu, né? Déjà vu. Então, o reconhecimento, né? dessa reencarnação. Você está vendo os tempos chegando, um assunto tão antigo sempre esteve no nosso mundo, como os médiuns, o papel do médium, intérprete do mundo espiritual, sempre existiram os profetas, lá na antiguidade, aquelas pessoas que previam, como acontece nos dias atuais, as pessoas com premonições, ou seja, a prova incontestável da influência dos espíritos. Como você fala, a mediunidade ela vai ser mesmo um momento de estudo, de desenvolvimento universitário, em assuntos acadêmicos, porque é uma prova que não tem como mudar. Como entender uma pessoa desde pequenininho com um dom, uma coisa incrível para ser um intérprete tão bem, ou seja, em algum aparelho musical, um instrumento musical, ou recitando, ou tocando o piano maravilhosamente bem. Como entender se não entender como um fruto de uma mediunidade, um intérprete do mundo espiritual? E que de uma maneira que ele tenha receptividade, como você colocou aí, ele vira esse canal de transmissão a nós de alguns valores, de coisas boas. Isso levado para o lado do bem e do positivo. Infelizmente, nós temos o outro lado negativo, que é o lado ruim também, que é a outra influenciação também. Mas canalizando para o lado do bom, do bem, quantas decisões, quantas informações são trazidas pelos benfeitores, espíritos iluminados, e muitos receptivos escutam.
Por exemplo, nós estamos vivendo um momento de uma pandemia que está mexendo com o mundo inteiro. Imaginemos o laboratório do Plano Invisível, a quantidade de médicos atuando junto, ao pessoal do laboratório, dos laboratórios, aos pesquisadores, a todos envolvidos nesse processo de descoberta de uma vacina. Várias frentes estão sendo tomadas em vários laboratórios. Quem sai na frente, quem sai com a vacina. Mas imaginemos quantos espíritos estão municiando esses que estão na Terra, os encarnados, os doutores de cá e os doutores de lá. Todos trabalhando no mesmo processo, ou seja, pela inspiração. Não é um fruto de uma mediunidade? Com certeza. Eu assim, sou suspeita, né? Porque estudiosa, gosto bastante, e é aquilo que a gente na doutrina fala muito, né? É pelo estudo que você aprende e vai praticando a fé raciocinada, né? Não é irrevogável, não tem como você negar, né? Eu estou aqui com o Guilherme também, dando boa noite para a gente. Um abraço ao nosso amigo Rony Ricardo, um prazer recebê-lo aqui. Abraço também para mim. Muito obrigada, Guilherme. E estou esperando, gente. Se vocês quiserem, por favor, participem, mandem perguntas, comentem. É sempre bacana ter a participação de todo mundo. Rony, fala mais um pouquinho sobre essa justiça. Você falou um pouquinho agora da pandemia, né? Falou dessa crise. Seria também uma forma de justiça? Será que esses pesquisadores foram, em algum momento, em alguma encarnação, aqueles que desdenharam de alguma outra pandemia, de alguma doença, que lesaram? Como é que deve funcionar isso? O que você acha, na sua opinião? Lógico que aquilo que não tem contestação nenhuma, ou seja, é comprovado. Então, muitos que hoje estão no grau melhor, mais evoluído em termos de ciência, já estiveram no passado com algum envolvimento com esse assunto ligado à ciência, à medicina, falharam, corrigiram, se recolocaram e voltam, muitas das vezes, como você falou muito bem, em prol de uma coletividade, ou seja, para reparar. E até como benefício para esse próprio espírito que pede, ou seja, já evoluiu, tem um débito perante algum momento de sua estada terrena, nesse mundo ou no outro, qual ele contribuiu para um dano coletivo, e agora ele volta em grupo ou isoladamente em prol desse assunto, ou seja, reparar, reajustar alguma coisa, senão uma justiça. Então é uma reparação, é colocar em ordem tudo mais. Falar de uma maneira diferente do que ele fez anteriormente. E além desses, lá na Gênesis, nós temos esse assunto muito bem tratado, a Gênesis, capítulo 18, que fala das novas gerações que estão chegando, são os espíritos que já viveram na Terra e voltam, com mais informações para nos ajudar. É o avanço continuado da nossa humanidade, a geração nova. Então, quantos que estão reencarnando, vindo pela primeira vez para nos ajudar, quantos que já viveram aqui voltam também por dever, a pedido, programação para estar conosco, como você falou. Muitos com reparações, outros não, em missões. Espíritos mais evoluídos, de outros planos corpóreos, planos materiais, que reencarnam, já evoluídos, e reencarnam aqui para ajudar em alguma descoberta, como nós estamos tendo agora. É uma prova, assim, incontestável. Quem ler a Gênesis, a geração nova, vai ver o que está acontecendo agora. A maioria são muito jovens, dos cientistas, dos que estão envolvidos nos laboratórios, trabalhando. Você pode ver pelas entrevistas, a maioria são muito jovens. Outro dia estava vendo um médico brasileiro que está lá em Oxford, lá na Inglaterra, e tem 32 anos. Um dos que eu vi, entre tantos, que estão trabalhando nos laboratórios da descoberta da vacina. Essa que está vindo para o Brasil, uma das vacinas lá do laboratório de Oxford, na Inglaterra.
na Irlanda, na Inglaterra. Quer dizer, um rapaz, eu estou te dando um exemplo, eu estou dizendo que ele seja, mas eu estou dizendo um exemplo de um jovem médico de 32 anos, brasileiro, envolvido com isso. Ele é muito jovem. Vou ler um pouquinho aqui, um comentário do Guilherme, e ele está falando aqui. Sempre quando falamos sobre reencarnação, me lembro de um capítulo do Boa Nova, acredito que o capítulo 12, essa memória do Guilherme, né? Em que Jesus comenta para Pedro que o homem no mundo é mais frágil que o perverso, que é completado no livro Jesus no Lar para restabelecermos nossa visão sobre a sociedade e sobre o indivíduo. Muito perfeitamente colocado, é aquilo que a gente tinha comentado um pouco antes, né, que era a simplicidade e a ignorância, né, que faz com que o homem erre, mas também que ele receba a justiça na sua devida proporção. Isso. Rony, a gente também estava falando aí dessa justiça, desse reparo individual, mas a gente também poderia falar eu não sei se seria justiça exatamente, seria mais uma lei de ação e reação, que também faz parte de uma justiça, né? Da harmonia espiritual. Porque quando a gente fala do retorno de espíritos que já estiveram na Terra, e mesmo quando a gente fala de Bezerra ou de outras personalidades, outros espíritos que aqui tiveram, que decidiram voltar para cá, não seria um retorno, uma devolução daquilo que receberam para criar essa harmonia? Quantos pedem para aqui continuar em missões, em trabalhos, ou, como está bem contado no livro A Transição Planetária, espíritos evoluidíssimos de outras constelações, de outras galáxias, vieram, aceitaram por missão ajudar no desenvolvimento para a ingressão do planeta Terra, no caso, a fase de regeneração. Então, para isso, nas letras, nas ciências, nas artes, na ciência de uma maneira geral, como estou citando, quantos aceitaram? E também aqueles já evoluídos que pedem para continuar para eles. Podem galgar outros degraus mais evoluídos, pedem para continuar por aqui ainda, para auxiliar. Então, nós temos as imigrações e imigrações de espíritos. Então, nós estamos recebendo esses imigrantes, ou seja, vindo para cá, muitos saindo para outros planos, coerentes com a sua aquisição espiritual, mas quantos que estão vindo para cá para auxiliar uma melhora do planeta? Em algum aspecto, como agora. Olha, não tem coisa mais clara para os nossos olhos, ouvidos e pensamentos que essa busca pela... Hoje eu estava relendo alguns detalhes da vacina, porque é muito burocrático esse processo, são anos para descobrir uma vacina. São 2 meses, eles estão fazendo em tempo muito recorde. E tudo muito de acordo, eles estão furando, não regras, desculpa, eu falei isso, eles estão quebrando uma série de sequências burocráticas para atender o anseio da humanidade. Isso é misericórdia, isso é muito ajuda que nós estamos tendo. Quantas vacinas ficaram muitos e muitos anos até serem resolvidas, quantos que foram por conta daquele problema, daquela doença e tal. E essa, em um tempo muito rápido, já estão testando as frentes que foram descobertas de cada laboratório, cada país, testando em cada grupo, ou seja, a fase final, fase de testes. Temos que agradecer, e muito, para esse problema. Então, não é realmente de analisar que aí tem uma justiça. Este ser, esse médico, esse cientista envolvido com isso, tão jovem e tão determinado em fazer isso, em se dedicar a isso, esse e vários pelo mundo afora. É uma corrida contra o tempo.
e muito bem assessorada, que eles estão tendo, até onde se tem lido e acompanhado pela televisão, eles estão tendo muito sucesso, estão tendo o retorno que é eficaz, o que eles estão procurando. Então, isso é justiça. São seres reencarnados trabalhando em prol de uma coletividade, nos ajudando. A gente já sabe que um ato de amor, né, arrebata 1 milhão de pecados, né? Então a gente poderia dizer que a máxima, né? A máxima é amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo mandamento, amarmos uns aos outros como Jesus nos amou, né? Como a gente gostaria de ser amado. Então, nessa entra a misericórdia, entra a justiça acima de tudo, né? Porque o ato de amor arrebata, né? 1 milhão de pecados. E ajudando exatamente um planeta nessa efervescência toda sanitária que nós estamos vivendo, com tantos gravíssimos problemas à nossa volta, e já se descortinando ali e aqui já uma possibilidade lá na frente de solução. Então, exatamente, como você pontuou, eu estou reforçando. É uma justiça de seres reencarnados, portadores dessa capacidade, e colocando à prova exatamente o amor a uma causa, ao seu sacerdócio, ou seja, ao seu trabalho profissional e tudo mais. Não só o pessoal da descoberta da vacina, os pesquisadores, como a área médica toda à frente dessa grande batalha, que imaginemos, não é fácil. Perfeito. Vou mostrar aqui a continuação. O Guilherme tinha colocado para a gente o capítulo 12 da Boa Nova, né? Falando do homem mais frágil do que perverso, e aí ele continua aqui. Daí a necessidade da reencarnação, né? Ninguém é condenado para sempre a uma esfera de dor e sofrimento. Através da reencarnação, entendemos a importância do amor e do mecanismo de reparação. A misericórdia paira acima da justiça. Perfeito, né? Perfeita colocação. Gente conversando sobre esse assunto que é o que a gente mais precisa nesse momento, né? É perceber que a justiça, desde a vinda do Cristo, na verdade, já deveria estar sendo praticada dessa maneira, mas hoje, mais do que nunca, na era da inteligência, da tecnologia, é que a gente tem que entender que essa justiça é feita com amor e com muita misericórdia, né? Com a compreensão e com a ajuda, sobretudo, né? De ajudarmos uns aos outros. Você quer falar mais um pouquinho? Essas experiências, esses médicos que do nosso atual conjectura, do nosso atual momento, você veja só que trabalho primordial que eles estão fazendo, porque tem que ter uma coisa nova. Pelas entrevistas que você acompanha, eles estão em enfrentamento diário e constante. E de lá para cá, quer dizer, do início de março, fevereiro para cá, quantas coisas que eles já aprenderam para diagnosticar ou mudar uma série de protocolos, como eles falam, para uma doença nova que surgiu e pegou tanta gente. Então, é o que estava falando ainda há pouco texto aí que o Guilherme tinha publicado. Se não entender esse trabalho de uma frente maior ainda, é essa centelha da aí, o mecanismo de reparação, a misericórdia paira acima da justiça. Muito bonito esse texto. É do livro Boa Nova, do Irmão X, não é? Do Humberto de Campos. Se eu não me engano, sim. Guilherme pode falar para a gente aqui melhor, porque ele é uma biblioteca ambulante. Aí ele comenta aqui, a gente realmente tem sempre uma visão muito distorcida do que é justiça, do que é ética. Rony, o que você pensa em termos da relação justiça versus ética?
pergunta. Adriana, Guilherme, e para todos, exatamente justiça, dar a cada um o que merece. Ética, o que é o correto para você, desde que você não leve prejuízo a terceiros, ao próximo. Então, muitas das vezes, a nossa lei, ela é clara, a lei do homem, a lei civil, ela é clara num aspecto. E para nós, falta, às vezes, o zelo com a ética, que é a morada, que é o eu. Então, muitas das vezes, a justiça tem que ser cega para dar o veredito, dar a sua sentença, sem ter envolvimento com o caso. Então, a ética está aí, não se envolver. Eu não vou levantar a polêmica aqui agora, mas vamos só dar uma pincelada no assunto. O caso da garota de 10 anos, vítima de um problema de assédio sexual e que ela engravidou. Perante a justiça do homem, nós temos uma lei, e o Livro dos Espíritos coloca muito bem sobre isso, o aborto. O aborto é permitido desde que coloque em risco a vida da mãe. Mas para mim, pode, por exemplo, para eu, no meu caso, ou para outra pessoa, pode ser antiético algum médico fazer isso. Mas ele foi respaldado por uma lei civil brasileira e uma autorização civil, ou seja, respaldado por um órgão, por um juiz que determinou, no caso, o interrompimento dessa gravidez precoce. Então, para mim ou para outro, pode ter sido justo e pode ter sido ético, mas para outros já pode ver de uma outra maneira. Então, a gente tem que ter sempre um olhar conforme a lei do homem civil. É a lei que nos rege aqui. Em outros países é uma situação natural. Não vem, não teria um processo, essa criança engravidaria, teria criança em outras culturas, várias mulheres, ou seja, conforme cada cultura. Nós estamos falando do Brasil, pátria brasileira e uma civilização, uma lei, uma legislação que nos rege. Então, a ética, muitas das vezes, ela vai alterar conforme o grau de cultura ou para onde ela está sendo aplicada. O que pode ser natural na China, o que pode ser numa tribo africana, o que pode ser em outros lugares, para eles uma situação natural. E para nós, não. Houve um recurso, houve um pedido e interagiram em favor de uma menor em risco de uma gravidez. No caso, aí a menina de 10 anos. Não é a ética e a justiça lado a lado? Não sei se eu fui... Não, foi perfeitamente claro. Eu até diria que eu compactuo muito. Eu acho que a questão que você colocou, se não me engano, é 359 do Livro dos Espíritos, que pergunta o que é preferível, né, quando poupar a mãe, no caso de uma que põe em risco a mãe, né? O que é preferível? O Livro dos Espíritos responde, né, que é preferível poupar a vida que já existe. E eu concordo plenamente que a gente tem que seguir, porque Jesus sempre disse, né, dai a César o que é de César. E hoje a lei brasileira permite o aborto nesses casos. Então a gente está falando de uma lei, né, que permite que essa menina aborte, nesse caso que foi estupro, né, de vulnerável, uma criança que está em risco de vida, enfim. E isso não torna ninguém a favor ou pró, que eu diria, né? Porque as pessoas confundem muito, né? A pessoa acha que quem acaba concordando com a decisão justicial nesse caso, vira uma pessoa pró-aborto. E não é exatamente isso, né? A gente está pautando dentro de uma decisão onde uma criança está em risco, onde tem uma lei que dá suporte a essa criança, e também quando a gente forma uma opinião dentro de uma fé raciocinada, de uma doutrina que mostra muito clara a misericórdia divina, que mostra que certos espíritos também vêm, que faz parte da justiça, às vezes,
o que ele vai passar sendo isso, o espírito, no caso, da criança e também desse feto, né? Desse ser. Esse feto que ficou apenas algumas semanas reencarnado. Precisava passar por isso. Uma prova para a mãe, para o autor, o pai, no caso, o assediador, mas é o pai. Esse espírito que reencarnou por algum tempo pequeno na Terra e que retorna à pátria espiritual após essa cessação da vida física, essa interrupção pela lei do homem, pela intervenção humana da medicina, retorna ao plano real, ao plano do espírito, mas com o quê? Com uma carga necessária para seu aprendizado, sua aquisição espiritual. Precisou todo esse processo, tudo isso acontecer pelo lado da justiça, essa reencarnação de poucas semanas para esse espírito autor de alguma falha, algum erro, alguma coisa, o qual ele não vingaria em uma existência, mas viveria semanas necessárias e com a intervenção do homem através do abortamento. Não é uma prova disso? Com certeza. O que nos leva, assim, não uma afirmativa. Desculpa eu estar desligando o microfone, é mais porque o som da sua caixa está dando um pouquinho de eco. Estou desligando o seu microfone só por isso, tá, Rony? Tudo bem. O que nos leva não a uma afirmação, mas a uma reflexão também. Não seria uma misericórdia divina essa criança não precisar tomar essa decisão? Porque, né, acaba sendo que, né, ela está sendo levada para um aborto sem com que, assim, obviamente ela deve querer, a gente não sabe o caso específico, como é que a criança está reagindo, né? Mas ela deve estar querendo se livrar do problema, do trauma, de tudo que aconteceu com ela, mas sem ter necessariamente que tomar essa decisão de escolha, né? De escolher pelo aborto. Então, não seria uma misericórdia para também não cair essa culpa em cima deste espírito? Eu nem coloco culpa e nem de ter escolha. Vamos colocar no planejamento, no mundo invisível. Vamos buscar as obras de André Luiz para a gente ter uma base para explicar o que você comentou muito bem, ou para comentar. Se houve uma necessidade, de repente esse espírito até participou do planejamento reencarnatório e tomou ciência que seria assim, por causa de algum equívoco passado, alguma interrupção de alguma vida, alguma coisa. É uma prova buscada. Se é uma prova realmente sem contestação nenhuma, buscada por todos os envolvidos. E o espírito, conforme as nossas orientações espíritas, teve aí exatamente o retorno a ele de algum equívoco, alguma falha, porque ele não viveu, ele não vingou na matéria, ele volta à verdadeira pátria. Ele só cumpriu as semanas necessárias ligado ao corpo físico, reencarnado, mas agora, cessada esse elo na matéria, ele volta à vida espiritual, volta com o aprendizado. Quando ele descobrir, quando ele se refazer de tudo isso, refizer de todo esse processo que é meio traumático para o espírito, quando for acolhido nos planos de refazimento, nas colônias, onde ele for viver, onde ele for estagiar novamente, ou seja, isso volta para ele como um aprendizado, assim que ele despertar, assim que ele tiver consciência de tudo que se deu. Se não, onde a justiça de Deus, que a gente volta sempre na questão que nós estamos trabalhando, 171, justiça da reencarnação. Foi até interessante, é um assunto que dá uma polêmica, até nós poderíamos nos estender até sobre isso, mas é interessante, Adriana, porque é uma lógica. Como entender isso? Pouquíssimas semanas de vida. Então, vamos lá. A Liciane comenta aqui. Nesse caso, podemos pensar na justiça como efeito do escândalo? Ou seja,
Um crime que estava acontecendo às escondidas, agora está claro, e a criança está protegida agora. E também para a sociedade pensar sobre o assunto. Aí ela continua aqui. Sem a gravidez, o crime estaria encoberto. Sim, quer dizer, até o espírito que foi envolvido, toda a conjuntura envolvida, você pode ver que ela tem exatamente como ela colocou muito bem. Foi feita uma interrupção, uma vida que estava em curso, mas também houve uma repercussão de um agravante, de um problema desagradável, ou seja, de uma lesão que estava acontecendo. E isso faz novas reflexões, isso dá abertura para novas leis, para novas determinações, para mais juízos a respeito de determinado assunto, mais cuidado, ou seja, desperta, como ela falou, o escândalo. Ai daquele que provoca. É necessário que venha um escândalo, mas ai do autor que o provocou. E hoje mesmo as mídias estavam comentando, né, o que foi mais repercutido, além do caso, né, das discussões de ser a favor ou contra, enfim, teve todo esse debate, mas teve também colocado às claras o número de crianças que passam pela mesma situação, né? Acho que parece que em todo, assim, no Brasil, em média, o que se sabe, né, o que vem à tona, de 4 a 6 crianças por dia que passam pela mesma situação. A dela que tomou a proporção pela mídia, uma repercussão muito forte. Mas tribos africanas isso acontece como se fosse naturalidade a jovens pequeniníssimas. Crianças engravidam. É natural as crianças serem comercializadas, esse comércio, o tráfico sexual, triste no Sudeste Asiático, principalmente, onde acontece a venda de meninos e meninas pequenos para a prostituição. E isso exatamente é entender que estes espíritos comprometidos nestes assuntos são devedores de algum aspecto em vidas passadas, porque não estariam passando por isso gratuitamente. Buscam essas provas ou são expiações impostas para reparações de passados delituosos, nos quais eles ficaram envolvidos. Enquanto isso, a humanidade vai ganhando a justiça numa gama maior, né? Vai trabalhando para que isso seja eliminado, né? Mas sempre por meio de um escândalo, de um problema ou outro, isso aguça a opinião pública, movimenta todo mundo numa discussão, e as leis vão surgindo, e as leis vão sendo estabelecidas, criadas para esse fim, para resolver, para começar a organizar tudo isso. Infelizmente, por se tratar de imperfeição nossa e um mundo de provas e expiações, nós vamos assistir isso ainda com muita, ainda mais abrangência, não cessará de uma hora para outra. Infelizmente, isso continua acontecendo. Vou colocar aqui um último comentário, para a gente depois começar a passar para as considerações finais. A Liciane fala aqui também. Acho que o mais difícil não é entendermos a reencarnação, é entendermos a justiça, pois somos seres imediatistas e egolatras. Só vemos os erros alheios e não os nossos. É a nossa imperfeição. Muitas das vezes a gente não quer ter problema, não quer ter uma injustiça, que aos nossos olhos seria. Na realidade, é justiça, é justo que estamos passando, precisando passar. É isso, né? Ela finalizou com a gente começou e voltou na mesma coisa, né? Falando sobre essa lei de harmonia, né, do universo, até que a gente chegue na perfeição e não precise mais de justiça, né, da forma que nós humanos compreendemos, né? Que a justiça vai ser a de amor ao próximo, né? A gente vai estar sempre de acordo, fazendo ao próximo o que a gente gostaria para a gente mesmo. E então, para finalizar esse assunto, eu queria que você fizesse aí as suas considerações finais. A gente tinha comentado de ficar no máximo 45, mas a gente começa nesse bate-papo e aí
não tem como, acaba que a gente se alonga um pouquinho mais. Então, vou deixar livre para você comentar o que você quiser, se tiver alguma coisa que você acredita que esteja faltando, comentar. A reencarnação ela é uma lógica, por exemplo, no meu caso, pessoal, é uma coisa que cai como luva desde quando é quando para mim. Então, falar de reencarnação, vidas sucessivas, pluralidade das existências, não há quem não admita. Até mesmo o maior cético vai admitir realmente não é possível viver uma única existência no corpo. Não ter tido uma vida passada, nem ter uma vida futura. Então, a reencarnação, ela toca cada um no seu estilo, ou cada um no seu modo de pensar, de ser, de viver, mas no fundo, não há quem não admita uma vida passada ou uma vida futura. Então é um assunto muito interessante, palpitante, daria-se N lives sobre o assunto, cada uma com uma temática, com uma ótica diferente, frisando, hoje nós estamos falando muito da justiça, foi até bom que você conduziu muito bem, nós caímos na justiça do homem para entender, e o Guilherme teve uma intenção aí muito positiva para nos ajudar, frisando isso, entendendo a justiça divina e a justiça do homem. A divina, branda, nunca punitiva, a do homem, civil, para colocar regras, para frear ímpetos, para organizar e resolver exatamente essas barbaridades que nós ainda vemos no nosso mundo. Como você falou, todo o tempo você pontuou e relembrou. Amar ao próximo como a si mesmo. Como a falta dessa prática, desse amor ao próximo. Perfeito. Acho que foi muito bacana esse bate-papo, acho que foi leve, né? E a gente segue convidando as pessoas que participem, que vejam as palestras, está acontecendo aqui, a gente está com essa live todas as segundas-feiras, às 8 horas, é um bate-papo descontraído. Na internet agora tem uma gama de palestras também super interessantes sobre a doutrina espírita, algumas sobre o estudo também, que eu sempre convido, do Evangelho de Jesus, né? Porque eu acho que o espírita também tem que compreender que a gente tem que estar nesse estudo conjunto, né? Estudando a Boa Nova, o Evangelho de Jesus, junto com a codificação, porque aí a gente vai no exemplo de reforma íntima, né? No maior exemplo de todos que a humanidade já teve. Estou aqui, vou colocar os últimos comentários. Guilherme aqui mais uma vez falando muito obrigado, um abraço a você. Esse diálogo lança a mão a um diálogo filosófico profundo, mas temos que nos segurar. Risos, é verdade, a gente se estende, não tem como. Foi muito bacana, um abraço para vocês, a Renata também, muito bom, pessoal. Vou colocar o comentário aqui, muito bom, Rony e Adriana, a gente aproveita, Rony, não sei se você sabe, hoje é aniversário da nossa querida Geraldina, deixo parabéns para ela, nossa presidente agora do centro, André Luiz. Parabéns, Geraldina. Feliz aniversário. Com esse afastamento, né, presencial, mas para sentir que nós espíritas estamos reunidos online com muito amor, seguindo a doutrina. Aqui, ó, lembra que semana que vem teremos uma palestra gravada. É verdade. Muito obrigada, Guilherme. Semana que vem a gente vai ter uma palestra, não uma live, tá? Então, muito obrigada por vocês estarem aqui. Vai ficar, lembrando que essa live fica na página do CEAL, né, do Centro André Luiz, e convidamos a todos também a participarem dos estudos que a gente tem dentro do centro, que estão acontecendo online, virtualmente. Procurem na página, entrem em contato com o centro, que a gente disponibiliza os meios para vocês acessarem. Tem estudos ocorrendo via WhatsApp, do sistematizado, estudo
aprofundado da doutrina via Skype, estudo Joana de Ângeles, a própria evangelização também está acontecendo via online, então que a gente não esqueça nunca de estudar, de se aprimorar, para que a gente possa compreender essa justiça, essa reencarnação, e todos os temas abordados pela doutrina. Te agradeço, Rony, pela companhia. Muito obrigada, uma boa noite. Espero que você volte para mais live, mais palestra, que a gente não deixe essa doutrina ficar parada, né? Que a gente seja resiliente, mas continue trabalhando da forma possível nesse momento. Então, boa noite a todos, ao Centro Espírita André Luiz, a oportunidade de estudo, de reflexão nessa noite. Uma casa que há mais de 20 anos estou com vocês. A dona Aparecida Barros, minha querida, apareceu aí. Nascida, apareceu o comentário aí. Felicidade, que Deus esteja junto aos familiares. Nascida. Então, muito obrigado a todos do Centro Espírita André Luiz, aos que acompanharam. Boa noite a todos. Boa noite, então.